Só tua palavra que não vinha ser a Gabi, mas que vinha ser teu Espírito Santo através da vida dela. Cubra ela, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Cuida do lar dela, da família dela, Pai. Que todo mal, toda seta maligna, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Tira tudo aquilo que venha dispersar, Senhor, o nosso coração de ouvir a tua voz. Que o nosso tudo que temos nesta hora, Senhor, seja derramado diante de ti e que a tua palavra venha penetrar em nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Estava ali chorando, né? E falei para Deus, eu não aceito estar na sua casa e não me derramar os teus pés. Aleluia. Às vezes as pessoas possam ver eu estar chorando e achando que eu estou triste, algo assim. Mas não, estou chorando porque nós sabemos, Deus, que nós servimos. Aleluia, Deus é bom. E eu quando as irmãs tocam esse louvor Vem Reinar sobre mim, nossa, já começou no ritmo da música, eu já estou chorando. Glória a Deus. Porque nós declaramos que nós pedimos para o Senhor reinar sobre nós, sobre a nossa vida, né? E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, lá em Atos dos Apóstolos, né? 20, a partir do 17, nós vamos ler. Eu venho já há um tempo estudando, né, sobre o apóstolo Paulo. Aleluia. E todas as vezes que eu leio alguma carta ou algo assim, eu choro, eu estou a semana toda chorando. E aí o meu esposo fala, nossa, por que você está chorando? Eu falo, porque quando nós vamos um pouquinho mais fundo e começamos a entender a palavra de Deus, começamos a entender ali o que os discípulos passou, nós vemos que não é nada daquilo que nós vivemos hoje. É verdade. E esse versículo aqui, eu estou desde a semana retrasada com ele no meu coração. Todos os dias eu leio, todos os dias eu choro. E eu comecei a me sentir dentro daquele cenário. É tão bom quando você entende, você começa a se sentir dentro do cenário. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar. Aleluia. Amém? Vai dizer assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles lhe disseram: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à propícia da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com toda a lágrima, sendo semelhantemente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas a cidade o Espírito Santo me avisou que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, eu estou no 25, tá? Porque a minha às vezes é diferente, né? Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje,
que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre os quais o Espírito Santo os designou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. O 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-lo e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Não cobice a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras que o próprio Senhor Jesus disse: há maior felicidade em dar do que receber? Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram e abraçaram, beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém? Amém. Você possa sentar. Amém. Paulo, ele está viajando, né? Ali na parte da Ásia. E aí ele volta, Jesus manda ele voltar, o Espírito Santo de Deus fala para ele voltar para Jerusalém. E o Espírito Santo de Deus já ministra no coração de Paulo que ele seria preso, que ele passaria por perseguição, né? E aí Paulo, antes disso, ele para numa cidade próxima, pede que chamam os pastores da igreja da cidade de Éfeso, né? E aí ele fala um pouquinho. Ele fala o tempo que ele passou ali com eles, ele agradece e ele conta um pouquinho do testemunho que eles passou ali, né? Paulo, ele chama e aí ele fala assim: olha, eu estou indo embora, eu não sei o que vai acontecer comigo. É tão incrível que Paulo ele já sabia, o Espírito Santo de Deus já tinha falado que ele iria passar por perseguições e prisões, que ele ia passar por sofrimento. E aí ele começa a lhe dizer: olha, mas durante todos esses 3 anos que eu estava aqui com vocês, eu ensinei a vocês a orar, eu ensinei a vocês a ministrar, eu ensinei a vocês a fazerem a forma correta que tem que fazer, né? Que o Espírito Santo de Deus pede para nós fazer. E aí Paulo ele começa a dizer, aqui ó, servir o Senhor com toda a humildade e com todas as lágrimas, sendo severantemente provado pela conspiração dos judeus. Ele ali foi perseguido pelos judeus, ele foi perseguido ali pelos gregos, né? Só que ele continuou ali firme, ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. E aí algo que me chamou a atenção, que eu coloquei que eu queria compartilhar com vocês, é que Paulo, ele continuou sendo humilde, mesmo todo o chamado dele, mesmo todas as viagens que ele fez ministerial, ele continuou sendo humilde, ele continuou pregando com lágrima, ele continuou pregando com amor, mesmo aquelas pessoas, algumas pessoas ali julgando, algumas pessoas ali ignorando, Paulo continuou fazendo a vontade de Deus. E aí ele ensina, né, de casa em casa, aqui na palavra do Senhor vai falar que ele sai ensinando de casa em casa, para que todos entendessem o que realmente era ser o evangelho, o que era ser evangelho, né, ali naquela época. E aí eu coloquei aqui que ele serve a humanidade, né? Quando Paulo está ali em Éfeso, ele está servindo ali aquela turma, a humanidade.
E aí ele fala, olha, eu estou indo para Jerusalém. Eu sei o que vai acontecer comigo lá, porque o Espírito Santo de Deus me disse. Então hoje é o último dia que vocês estão me vendo, a minha face. Hoje é o último dia que eu estou aqui com vocês. Ele ali fala, né, para os irmãos, os pastores, cuidem dos rebanhos, cuidem de vocês mesmos, porque haverá um tempo que pessoas, lobos, vão entrar entre vocês, vão querer fazer a bagunça. E aí Paulo começa a dar uma orientação, né, do que deve ser feito. E aí o que mais me chamou a atenção aqui é lá no final, no 38, que ele fala assim: o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Paulo, ele sabia que ele seria o último momento ali com os irmãos dele na fé. Ele sabia que ele não iria ver mais aquele povo daquela igreja ali de Efésio. Só que ele estava consciente, eu acredito que ele estava tão em paz de ir assim para Jerusalém, porque ele queria chegar em Jerusalém antes do Pentecoste, né? E aí eu fico me imaginando assim, muitas vezes nós temos medo, nós somos tão falhos de adorar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Porque Paulo, pela perseguição que ele teve, por estar ciente que ele iria, e talvez que ele não ia voltar mais, ele continuou fazendo a vontade do Senhor. Ele continuou ministrando, ele continuou falando do amor do Senhor. E aí hoje eu me coloco assim, nós somos tão rasos, né, no nosso evangelho, nós muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de ministrar, deixamos de pregar por coisas bobas. O Espírito Santo de Deus às vezes quer nos usar e nós não permitimos. E Paulo, eu coloquei uma frase aqui que eu queria compartilhar com vocês, diz assim: a missão do ex-perseguidor. O perseguidor tornou-se o pregador. O torturador tornou-se a mãe. O carrasco tornou-se o cuidador, para que você possa realmente entender que todo sangue se transforma em doçura de leite materno, sua crueldade em bondade. Paulo, ele perseguiu ali num tempo cristão. Paulo, ele não queria, ele perseguia Jesus, e ali ele teve encontro. Vai falar que ele teve encontro com Jesus. Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí depois Paulo começa a fazer a vontade de Deus, começa a ministrar, começa a viajar por cidade, começa a fazer o que o Espírito Santo de Deus conduz ele. E aí ele fala que, eu até coloquei aqui em caneta, porque ele diz assim, agora, compelido pelo Espírito, né? Então, compelido já quer dizer, ele foi ordenado pelo Espírito, que era para ele voltar da cidade de Jerusalém. E ali teria um momento da perseguição, né? Teria um momento ali do povo se levantar contra ele. E aí eu fico imaginando, nós nem vivemos isso hoje. Nós temos a liberdade de adorar. Aleluia, é verdade, meu Deus. Nós não fazemos isso. Eu começo até a chorar assim, porque eu fico me emocionando. Eu imagino aquelas pessoas se despedindo de Paulo, sabendo que nunca mais eu vou ver o meu irmão na fé. Porque ele falou ali, o Espírito Santo de Deus já tinha falado para ele que ele não iria mais voltar. E aí eu fico imaginando, será que nós estamos preparados para este momento? Aleluia. Será que nós estamos preparados para nós podermos olhar para o nosso irmão um dia, quando nós fomos perseguidos, e falar assim: meu Deus do céu, nunca mais eu vou olhar a face dele, nunca mais, hoje eu estou aqui, mas se amanhã eu for pego e eu morrer por Cristo, porque eu morreria por Cristo, se eu for pego, pode me enterrar vivo, pode me torturar, porque eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o Deus que eu sirvo. E eu tenho certeza que Paulo ele teve esse mesmo entendimento. Ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ele ia sofrer ali, só que ele sabia, como ele diz aqui,
Todavia, não importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da Graça. Paulo, ele não estava se importando com a vida dele. Aleluia. Ele falou mesmo: eu não me importo. Eu só quero terminar o ministério que o Senhor colocou na minha mão. Glória a Deus. E muitas vezes eu fiquei essa semana me perguntando, né? Será que nós estamos preparados para prosseguir e para terminar o ministério que o Senhor colocou na nossa mão? Ou será que nós somos tão rasos de falar assim: ah, não, mas é muito difícil, olha, eu não vou fazer isso? Ou se alguém virar para você e falar assim: olha, eu vou te matar agora, ou você nega Cristo, ou você vive. Ou eu te mato, ou você vive. Qual é o nível da nossa vida que nós estamos preparados para isso? Aleluia. Será que nós vamos ter coragem de falar: eu me rendo, porque eu sei aonde eu vou chegar, eu sei que o Senhor tem algo, tem uma herança preparada para mim lá no céu? Ou será que nós vamos ser tão falhos, nós vamos ter medo e nós vamos falar: não, eu nego, não, eu aceito o que você está falando, eu venho da minha salvação. Paulo aqui, ele sabia o que ia acontecer, só que em nenhum momento ele se culpou, ou ele culpou a Deus, até Deus, porque ele poderia falar: olha, eu ministrei, eu preguei, e aí agora o Senhor está falando para mim que eu vou voltar para Jerusalém, e lá eu vou ser perseguido, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser contratado. Paulo poderia muito bem questionar, mas não, eu creio que Paulo estava muito em paz com o que estava por vir, com a perseguição, porque lá no 23, por 24, vai falar lá da cidade de Roma, né, mais ou menos. E aí vai falar no 21, perdão, no 21, 27, vai falar a prisão de Paulo. E vai falar que aquelas pessoas, quando ele chega ali, as pessoas começam a julgar ele, começam a falar: mata, olha, tira ele, tira a vida dele dessa terra, ele não é merecedor de estar aqui. E Paulo, mesmo assim, ele começa ali a conversar, né, com os líderes ali, só que o povo começa a declarar: mata ele, tira ele daqui. O povo começa a avançar na vida de Paulo, só que Paulo estava ciente que isso ia acontecer. E aí eu fico imaginando: será que se o Espírito Santo de Deus falasse isso para mim ou para você: olha, volta para aquele lugar e lá você vai ser torturado, lá você vai passar por um momento que não é bom, lá vou te tirar do teu conforto emocional, conforto, né, espiritual. Será que nós estamos preparados para viver isso? Porque é muito fácil às vezes a gente ver assim e aí: ah, não, mas era o que tinha que acontecer. Só que olha como nós estamos vivendo hoje. Olha o mundo como está hoje. Olha as pessoas, países, pessoas morrendo pelo amor do Senhor. Aleluia. E nós que temos a liberdade de falar do amor do Senhor, nós que temos a liberdade de ir, de fazer, nós viramos: ai, pisou na minha unha, eu não vou fazer. Aleluia. Ai, a irmã não olhou para mim, eu não vou no culto. Sabe, nós não vivemos o chamado que o Senhor tem para mim. Eu fico imaginando Paulo, um homem que perseguia a igreja, depois virou um dos maiores apóstolos, uma referência para mim, para nós. Aleluia. E ali ele estava: tudo bem, o Espírito Santo de Deus falou: você vai voltar para Jerusalém, você vai passar por um momento de prisão, você vai passar por um momento de perseguição. E ele foi. Ele estava em paz, porque ele sabia do Deus que ele estava ali adorando, ele sabia Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dele. Um homem duro, um homem preconceituoso, vamos dizer, um homem que eu acho que não podia falar de Jesus para ele, que ele não gostava, e ele depois se tornou uma mãe materna, uma mãe espiritual para muitas cidades daquela época. Aleluia. Um ser humano de exemplo naquela época. Eu fico me perguntando, e aí eu coloquei aqui, para mim mesmo essas perguntas essa semana, e eu queria fazer para vocês.
abençoa? Você tem servido porque Ele te faz as suas vontades? Ou você só tem servido quando é bom para nós? Porque às vezes nós servimos assim, né? Ele me deu o carro que eu quero, então eu vou para a igreja. Ele não me deu o carro que eu quero, estou de mal dele. Nós achamos que nós temos essa liberdade de, eu não quero falar do Senhor porque hoje está chovendo e eu tenho que trabalhar e tinta sol, sabe? E aí a segunda pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Nós estamos servindo ao Senhor com humildade ou com orgulho? Aleluia. Porque Paulo era humilde. Ele ia e ele fazia a vontade do Senhor, ele ia, ele pregava, ele não se preocupava de ter cargo, ele não se preocupava de ser ali o mais conhecido. E muitas vezes nós vemos assim dentro da igreja: eu só vou para a igreja se eu tiver um cargo, eu só vou para a igreja se a pessoa falar para eu pregar, eu só vou para a igreja se me colocarem no louvor, eu só vou para a igreja se eu tiver liderança. E nós esquecemos que esse não é o verdadeiro evangelho. Aleluia. O verdadeiro evangelho é ir e falar do amor de Deus. Glória a Deus. Deus não está preocupado com o cargo. Deus não está preocupado com o que nós fazemos, o que nós queremos ser dentro da igreja. Ele está preocupado que nós temos que ir e fazer a vontade dele. E a terceira pergunta que eu coloquei aqui é: por amor ou por interesse? Que se encaixa na primeira pergunta. Nós adoramos ao Senhor, nós estamos aqui hoje no culto de quarta-feira porque eu amo Ele, eu amo a palavra dEle, eu amo a graça dEle, eu amo a misericórdia dEle, eu amo tudo que Ele tem feito na minha vida, eu amo porque hoje Ele permitiu eu levantar, eu amo porque Ele deu saúde para o meu filho, eu amo porque Ele me deu um emprego, ou eu amo o Senhor porque é quando eu quero e as minhas vontades. Eu amo o Senhor porque hoje está tranquilo, está um tempo bom, está tranquilo. Mas amanhã eu não vou amar porque está chovendo. Ou eu não vou amar porque ele não deixou eu ter aquele carro, aquele serviço. Ou porque eu briguei com meu esposo, eu acho que é culpa do Senhor, e aí eu tenho que colocar culpa no Senhor. E aí, mas por que você não liberta ele da bebida? Por que você não liberta ele da droga? Um filho, ou um amigo, ou uma mãe que às vezes usa droga, ou uma mãe que às vezes está numa prostituição. E aí eu me fiz essa pergunta: como eu tenho amado o Senhor? Eu amo Ele no dia que Ele virar para mim e falar assim: não, Gabriela, eu não vou realizar o desejo do seu coração. Aleluia. Ou eu só amo Ele quando Ele fala: eu vou realizar o desejo do seu coração. Paulo ele não estava preocupado com isso. Paulo ele estava preocupado em fazer a vontade do Senhor. E nós temos que viver assim. Nós temos que aprender que eu tenho que amar o Senhor mesmo se for meu último momento de vida. Aleluia. Eu tenho que amar o Senhor mesmo se Ele fechar aquela porta que eu tanto queria. Eu tenho que amar o Senhor mesmo se eu falar assim: amor, vamos para a igreja hoje. Ele virar e falar assim: não, hoje não, domingo. Só que sei que domingo Ele não vai vir. E está tudo bem. Porque é Deus que trabalha. É o Espírito Santo de Deus que conduz. E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu até coloquei aqui. Lá em Atos 20, 19, né? Quando ele diz, vou até colocar aqui para vocês. Aleluia. Glória a Deus. 19. Ele fala: servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Que nós possamos servir o Senhor sim, seja no tempo bom, seja no tempo ruim, seja com lágrima, Aleluia. seja com perseguição, seja com disputas. Às vezes assim, pessoas lá do mundo acham que nós somos ameaças, às vezes acham que nós disputamos cargos profissionais, disputamos status profissionais, porque não entende, às vezes acha que nós somos para disputa, né? E não entende que nós estamos aqui para viver o propósito do Glória Senhor. a Deus. Que nós cristãos estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E aí eu te pergunto, e eu me pergunto: como nós temos servido ao Senhor? Como nós temos adorado a Ele, entendido que, Senhor, se amanhã for o meu último dia aqui na terra, está tudo bem.
Aleluia. Porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me guardado. Se o Senhor falar para mim, vai para a África, e lá você saber que você vai morrer, como que vai o seu coração? Ah, Senhor, mas eu vou lá para a África, mas eu vou passar fome, mas eu não vou ter um banho, eu não vou ter uma cama, eu não vou ter... Às vezes nós nos importamos com coisas pequenas. Nós Aleluia. esquecemos de fazer a vontade dele. Quer ir? Porque eu sempre levo isso comigo. Se o Espírito Santo de Deus ele fala para você ir, ele vai abrir a porta, ele vai te capacitar, ele vai abrir o caminho para fazer aquilo que ele quer cumprir na sua vida. E nós, cristãos, nós estamos vivendo um tempo que o mundo está tomando conta da igreja. O mundo está fazendo o que quer dentro da igreja. E nós, na sexta-feira, a Jaque fez uma pergunta e eu fiquei com isso na cabeça. E a pastora respondeu que quando alguém da igreja está vivendo, não está, como foi, Jaque? Não está agindo de uma forma correta como cristã, não está sendo exemplo como cristã. Nós, como cristãos, nós podemos, como irmãos da fé, conversar com aquela pessoa, orientar ela ou não. E aí depois a Larissa foi e até pesquisou lá, um versículo que fala disso. E aí eu fiquei depois me perguntando, meu Deus do céu, nós vemos tantas coisas dentro de várias igrejas, na internet, e cristãos de vez ter um posicionamento e corrigir, vai lá e comenta dando risada, vai lá e comenta, sabe, comentários do qual não agrada ao Senhor. E eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, isso é tão sério, porque o Senhor vai cobrar isso. Aleluia. Imagina uma irmã do seu lado não está vivendo da forma correta e você está passando a mão na cabeça, concordando com o erro dela. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, isso é muito sério, porque nós, como cristãos, estamos preparados para ir corrigir o nosso irmão? Estamos preparados para falar, olha, você pode ficar com raiva de mim, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque é melhor obedecer a voz do Senhor do que muitas vezes a gente se calar e a gente se perder. E a gente fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Eu levo isso muito para mim e eu falo isso para minha mãe dá risada, eu falo assim, olha, mãe, eu sou assim, gostando ou não, se o Espírito Santo de Deus mandou eu falar, eu vou falar. Glória a Deus. E é assim na nossa vida, porque nós somos guiados por Ele. E mesmo sabendo que vamos chegar num tempo de perseguição, hoje está tudo tranquilo, hoje a porta pode continuar aberta, nós estamos aqui, pessoas, vizinhos estão escutando, mas e amanhã, quando isso não puder acontecer? E quando a gente tiver que vir para a igreja e carregar isso e alguém querer saber se você está carregando a Bíblia ou não, como vai ser o nosso posicionamento? Aleluia. Será que nós vamos ter essa coragem de Paulo de ir sabendo que por mais que vai passar, por mais que vai ser preso, por mais que vai ser torturado, por mais que vai ser humilhado, ele está ali fazendo a vontade do Espírito e não a vontade do homem? Então eu fiquei com isso no meu coração e eu queria passar isso para os irmãos. Glória a Deus. Que vocês, que nós como igreja do Senhor, nós podemos estar preparados para fazer a vontade dele. Glória a Deus. E não se preocupar com o que pode vir a acontecer. Porque isso é o Senhor que está no controle. Mesmo a gente fazendo a vontade dele e alguém não gostando, ai nossa, mas agora virou crente. Ai nossa, mas agora ela quer dar sermão, ele quer ser o certo. Mas se for o que o Espírito Santo de Deus está mandando a gente fazer, nós temos que fazer. Glória a Nós Deus. temos que viver aquilo que Ele quer. Verdade. Porque é melhor eu obedecer a voz do Senhor e lá no final eu ganhar a herança que Ele tem guardado para mim, do que eu ter medo e eu correr da vontade do Senhor e eu saber que haverá dias ruins e eu falar, mas não sei se eu estou preparada para viver isso. Porque hoje muitas igrejas, se for perseguida, você pode ter certeza, não, mas eu só vou para a igreja. Tem gente que assim, você pergunta, você é cristão? Não, eu só vou para a igreja. Que medo é esse? Que tem de falar que
Glória a Deus. Nós possamos colocar no nosso coração, não importa, Senhor, se amanhã eu vou ser perseguido, se amanhã eu serei torturado, se amanhã eu vou estar numa cadeia, eu vou ser rejeitado pelo mundo, porque eu te adoro. O que importa é que eu estou fazendo a tua vontade. Aleluia. E aí eu fiquei com isso no coração, né, no último lá, que quando os irmãos eles ficam entristecidos com a declaração de Paulo, e aí eles acompanhando pelo navio. Que nós também possamos estar preparados para isso, porque nós não sabemos o dia de amanhã. É verdade. Hoje nós estamos aqui. Hoje eu tenho o prazer, tenho a oportunidade de abraçar a Dai. Mas e amanhã, se eu não estiver? Será que eu tenho falado para ela o quanto eu amo ela, o quanto eu sou grato pela vida dela aqui na igreja? Será que, porque muitas vezes a gente acha que é só vir aqui fazer e ir embora, só que nós esquecemos de agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui. Aleluia. Nós esquecemos de agradecer a Deus porque os nossos irmãos na fé estão aqui adorando a Ele, né? Sentimos falta um do outro, mandamos mensagem, mas não esquecemos às vezes de falar: nossa, que bom te ver aqui, você está bem? Né? Se preocupar, porque nós precisamos ter isso, do cuidado um com o outro. E aí eu fiquei assim, chorando, porque eu fiquei imaginando essa cena, Paulo entrando no navio, e aquele povo sabendo que Paulo não ia voltar mais. Aleluia. Aquele povo sabendo que Paulo ia ser torturado, que Paulo ia ser rejeitado, na verdade, né? Que Paulo ele ia para a prisão. Então, o meu pai, gente, aquele que me ensinou, aquele que estava ali comigo, já não vai estar mais amanhã. E muitas vezes nós temos nosso pastor, nós não reconhecemos o que ele faz, nós não reconhecemos quantas vezes, às vezes, passo noites orando pela nossa vida. Nós achamos que nós temos que chegar e só falar, regular, e nós esquecemos. Nós vivemos exagerando que nós somos egoístas. Aleluia, meu Deus. Nós vivemos exagerando que nós achamos que tem que ser só para mim. Ah, se não for para mim, não tá bom. Se eu não tiver carne, não tá bom. Mas enquanto o nosso pastor não tiver, será que nós estamos preparados para isso? Para saber, sendo levado pela glória ou não sendo levado pela glória, por uma perseguição, nós não sabemos. Nós estamos preparados para isso, para viver este momento? Nós precisamos, igreja, despertar. Aleluia. Aleluia. Que nós temos que viver com um corpo, que nem o irmão ministrou na quarta-feira passada. Tudo é um amor. Nós precisamos viver com amor. Nós precisamos olhar pelo nosso irmão com amor, com compaixão. Porque às vezes nós achamos que está todo mundo bem, só que não está. E às vezes é a última oportunidade que você tem de ver aquela pessoa. E o que você tem falado para ela? Será que você tem falado: eu te amo, obrigado pela tua vida, eu sou grato pela tua vida? Ou será que, não, está tudo bem, ou você só chega e fala, e às vezes esquece de ouvir? Queria mostrar para vocês, às vezes tem pessoas que só querem falar, você só tem que estar ali para ouvir. Que nós possamos ser isso, ser um instrumento certo para o nosso Senhor, e permitir o nosso ouvido para ouvir o nosso próximo. Aleluia. Olhar para o nosso pastor como, talvez, como eu quero ser olhada por ele. Olha, eu quero a atenção dele, eu quero que ele ore pela minha vida. E você tem feito isso por ele? Que nós possamos ver isso, igreja. Porque nós precisamos. Hoje está tudo tranquilo, mas amanhã a gente não sabe. Que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você nesta noite. Talvez não foi aquilo que você queria ouvir, ou eu não me expressei da forma que eu queria, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos entender que quando chegar o dia da perseguição, quando nós não podemos andar mais com isso, nós podemos continuar firmes na fé.
Porque nós sabemos que lá na frente o Senhor ele tem uma herança a nós. E é uma herança onde prata, ouro, dinheiro, carro, casa, nada compra. Nada vai comprar o seu lugar ao lado do Senhor. Aleluia. Nada. E também ninguém pode tirar isso. Glória a Deus. A não ser você mesmo. Glória a Deus. Nós não seremos salvos se nós não quisermos. Porque hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para nos consolar. O Senhor deixou a graça, a misericórdia dele para a gente. Verdade, meu Então Deus. que nós possamos só fazer a vontade dele. Porque, vou repetir novamente, nós não vivemos metade do que os apóstolos, os discípulos viviam naquela época. Então que nós possamos se afirmar, ser como uma estrutura, ser como uma muralha, para que quando dias ruins chegar, nós não deixamos nada bater, nada balançar. Continua firme. Glória a E não Deus. venha ser uma muralha de madeira, né? Que balança assim, ou bateu o vento e balançou. Não, que nós possamos ser como rochas, firmes. Glória a Deus. E eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Deus seja louvado. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quantos receberam a palavra? Amém. Glória a Deus. Essa igreja que vai, né? A igreja que está pronta para suportar, seja lá o que for. A igreja vitoriosa de Apocalipse, que não recebeu do Senhor nenhuma repreensão, mas só elogios. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 8, diz o Senhor: conheço tuas obras, eis que uso uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra, não negaste o nome do Senhor. Esta igreja que o Senhor levantou na terra. Aleluia. Esta igreja é a única das 7 igrejas que recebeu do Senhor somente palavras boas e de elogio do Senhor, que nos corrompeu em nada, mesmo tendo pouca força. Muitas vezes nós queremos mostrar uma robustez, né? Queremos mostrar que somos fortes, não. Deus não está atrás de fortes. Aleluia. Deus está atrás de pessoas que sabem que são fracas, sabem das suas fraquezas, mas dá pouca força que resta. Guarda a palavra. Aleluia. Não nega o nome do Senhor. Isso é a igreja vencedora. A igreja que vai reinar no Cristo. Que mesmo sem tamanha força ou tamanha capacidade, vai guardar a palavra, a doutrina do Senhor. E assim não vai negar a verdade, não vai negar o nome do Senhor. Nós precisamos estar prontos, assim como a irmã Gabi ministrou, para uma caminhada assim nova. Glória a Deus. Uma caminhada que talvez hoje, amanhã pode ser a última. Não sabemos quando veremos a face dos irmãos de novo. Isso é uma mensagem muito forte. Aleluia. Que nós temos que viver desta forma. Glória a Deus. Sem saber, sem esperar se vamos ver alguma coisa, É mas verdade. sabendo que o Senhor está nos esperando, nos conduzindo na caminhada nesta terra. O tempo está começando, irmão, assim como tudo. Pessoas já estão começando a ser perseguidas no Brasil. Pessoas já estão começando a sentir que o Evangelho genuíno já está começando a incomodar de novo. Porque a terrível coisa é se o Evangelho não incomodar. O Evangelho que não incomoda não é Evangelho. Aleluia. É bobagem, é sincretismo, é qualquer coisa. Mas o Evangelho do Senhor tem que incomodar.
incomodar o Estado, tem que incomodar a nação. O Evangelho do Senhor é isso. Que a igreja esteja pronta para morrer por esse testemunho, pelo testemunho da palavra do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus. Que possamos ter essa consciência. Que talvez o Senhor vai te usar pela última vez. Que você tenha essa sede de ser usado pelo Senhor como se fosse a última vez. Amanhã o Senhor, por bondade e misericórdia, te dá a oportunidade de novo, mas que você tenha sede de não negar a palavra, não negar o nome do Senhor, ter a palavra guardada no teu sangue, pregada mesmo, cravada, como se fosse um prego na tua carne, mas sabendo que essa palavra vai produzir vida e salvação. Aleluia. Em nome de Jesus, que esteja pronto o tempo todo para responder o motivo da sua fé. Esteja pronto em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, bondade e misericórdia, porque quão grande é o Senhor, que nos deu, Senhor, a oportunidade de sermos ministros do Senhor, de sermos portadores da verdade do Senhor. O Senhor é a verdade. O Senhor é o único santo, o Senhor é o único verdadeiro, o Senhor é o único salvador, o Senhor é o único que pode curar as nossas almas, o Senhor é o único que nos libertou do reino do pecado, o Senhor é o único que nos libertou das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu amor. Ó Deus Santo e poderoso, o Senhor é a verdade revelada. O Senhor é a verdade que se revelou, se manifestou, se fez carne e habitou entre nós, morreu e ressuscitou, para que todos nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, eu declaro que a sua igreja está pronta, Senhor, para viver o teu chamado. A tua igreja está pronta para viver o mídia do Senhor. A tua igreja está pronta, Senhor, para ser levada segundo a tua vontade, segundo o teu Santo Espírito. Oh Deus Santo, a tua igreja não está cochilando, não está perdida, não está vacilante, mas a tua igreja está bem orientada. A tua igreja está, Senhor, bem, Senhor, discipulada na tua verdade. A tua igreja não se engana com os ventos desta vida, com os ventos de doutrina, mas a tua igreja está firmada na tua palavra, no Evangelho a qual o Senhor decretou e ensinou para os seus apóstolos. Ó Deus Santo, e é nessa doutrina que caminhamos, na doutrina de santidade, de exclusividade do Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é Salvador, só o Senhor pode, e não há outro nome a qual possamos ser salvos, se não for pelo nome santo do Senhor Jesus. É nisso que estamos firmados, é nisso que cremos, ó Pai. Por isso estamos aqui nesta hora para declarar que só o Senhor é Deus, e que debaixo desta palavra a tua igreja vai caminhar e vai prosseguir, e nenhum engano, nenhum lobo poderá roubar a palavra do Senhor em nossa vida. Ainda que o lobo possa estar no meio de nós, mas ele não vai poder rugir, ele não vai poder devorar ninguém, porque a tua palavra está sobre nós, e nós permaneceremos de pé. Nós vamos permanecer na verdade do Senhor, e tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é atraso, tudo aquilo que é ao contrário da tua palavra, nós rejeitamos em nome de Jesus e declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, e só em ti nós temos vida e vida eterna. Obrigado, Deus Santo, pelo seu amor, bondade e misericórdia. Abençoa os teus filhos, ó Pai, remove todo peso, toda angústia, toda preocupação, todo cansaço na vida dos teus filhos, e que eles possam viver a paz do Senhor que excede todo entendimento, e que eles possam ter o mesmo sentimento do Senhor, ó Deus Santo, para viver o teu chamado, na tua vontade, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica ao Senhor. Aleluia.
tá?